Salve amigos, sejam bem-vindos ao canal Jeremias História de Ibiraçu. Esse novo vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito comentado, muito discutido, muito falado, mas muito pouco conhecido, que é a Expedição Tabaque. A Expedição Tabaque foi a primeira tentativa, a primeira viagem de imigrantes italianos para o Brasil. Ela foi montada, ela foi organizada por um cidadão chamado Pietro Tabaque, que no início do ano de 1874, em janeiro, partiu com um navio chamado La Sofia, um veleiro, do porto de Gênova, trazendo em torno de 80 famílias de trentinos para serem instalados em uma propriedade particular dele, uma colônia particular chamada Nova Trento. Essa colônia particular ficava mais ou menos onde hoje é a cidade de Fundão, ali perto de onde hoje é a cidade de Fundão, às margens do rio Fundão. Os italianos desse navio chegaram em Vitória no dia 21 de fevereiro de 1874, e hoje é comemorado o dia 21 de fevereiro como o Dia Nacional do Imigrante Italiano, devido à chegada desses primeiros italianos que vieram numa imigração, digamos assim, organizada naquela data. Quem foi Tabaque? Ele aparece no Brasil, ele começa a aparecer na história aqui no Brasil, no Espírito Santo, na nossa região, mais ou menos em 1851. Ele aparece ali como um comerciante de madeira, sobretudo jacarandá. Ele saía pelas florestas com sua equipe, com seu pessoal, e colhia os jacarandás, arrastava com boi, e aparelhava numa serraria lá em Santa Cruz, e em outra serraria ali perto de Ibiraçu, de onde hoje é Ibiraçu, ali na região da Cachoeira de Barro, e exportava essas madeiras para a Europa, sobretudo, como já disse, o jacarandá. Com isso ele enriqueceu, ele tinha um poder econômico e comprou uma grande quantidade de terra justamente para explorar o jacarandá. Desde o princípio da década de 1850, ele manifestou a intenção de formar uma colônia com seus conterrâneos, trazidos de Trento, uma colônia que ele chamava de Nova Trento, para assentar imigrantes vindos da sua terra, Trento. No início da década de 1870, ele, depois de quase uma década que ele estava tentando autorização do governo para criar essa colônia, para trazer imigrantes de Trento para o Espírito Santo, ele conseguiu a autorização do governo imperial para esse feito. E essa autorização também contava com uma ajuda financeira do governo para ele assentar cerca de 80 famílias na região ali do Espírito Santo, ali na região da fazenda dele, das Palmas. O Tabaque, então, investiu nessa tentativa e trouxe, no início de janeiro de 1874, um navio com essas 80 famílias, cerca de 80 famílias de trentinos, que saiu do porto de Gênova, num navio à vela chamado La Sofia, e ancorou, chegou em Vitória, ancorou no dia 21 de fevereiro de 1874. Esses imigrantes desembarcaram em Vitória e foram levados imediatamente para Santa Cruz, onde era o município das suas terras, a sede do município de suas terras. Logo em seguida, a chegada desses imigrantes, começou a haver conflitos entre o Tabaque e os imigrantes italianos trentinos. Os italianos da Expedição Tabaque, os trentinos, começaram a se revoltar ali por volta de março de 1874, por não concordarem com algumas condições impostas a eles que não estava previsto no contrato que fizeram com o Tabaque. Eles alegavam que eles tinham que trabalhar durante alguns meses para o Tabaque e que foram assentados, foram colocados em alojamentos muito longe do local de trabalho.
Também alegavam que os pagamentos não estavam sendo feitos rigorosamente em dia e que eles estavam com muita dificuldades no local onde eles estavam instalados. Por sua vez, o TABAC não reconhecia essas reivindicações dos imigrantes. Então começou a haver conflito, os conflitos se avolumaram, teve que haver uma interferência do governo da província de Vitória, teve que mandar uma tropa, havia ameaça de violência, com risco de vida para tanto os contratantes quanto os contratados, e aí houve uma interferência do governo do estado com força policial para acalmar e baixar os ânimos na colônia Nova Trento. O desfecho de toda essa confusão foi que os imigrantes começaram a sair por conta própria do assentamento do TABAC, e o TABAC, por sua vez, teve um problema de saúde agravado. Ele tinha um problema no coração, que era um problema já que ele vinha enfrentando há muito tempo, e aí ele veio a falecer em 19 de junho de 1874, em torno de 4 meses depois da chegada da expedição TABAC. Ele falecendo, aí os imigrantes dispersaram mais ainda. Alguns foram para a colônia de Santa Leopoldina, que já era uma colônia do governo, foram para Vitória e depois foram endereçados para a colônia de Santa Leopoldina. Outros foram para a colônia de Rio Novo, lá no sul do estado do Espírito Santo. Alguns foram enviados para São Paulo, para o sul do país. E somente bem poucos, ao final do ano de 1874, permaneceram com o genro do TABAC, Alfredo de Leon, que ficou tomando conta da sua fazenda, né, e da sua colônia. Não chegava a 10 famílias. As outras 70 se dispersaram e saíram da colônia, que acabou sendo um grandíssimo fracasso. Então, essa colônia Nova Trento e a expedição TABAC foi um grande fracasso, resultou num grande fracasso. Alguns alegam que, alguns historiadores, né, alegam que foram duas as principais razões do fracasso. Uma, que eu já falei, que os imigrantes foram instalados muito longe do local que eles tinham que trabalhar. Eles tinham que caminhar durante horas e isso produziu neles um grande desgaste e uma revolta. A outra causa foi que eles foram instalados próximos de alguns outros assentados pelo governo, né, de outras nacionalidades, né, não italianos, na colônia Santa Leopoldina, e que havia uma influência, porque eles tomaram conhecimento de como eram as condições da colônia Santa Leopoldina, que eles julgavam ser melhor do que a deles na colônia do TABAC. Portanto, eles se revoltaram para poder romper o contrato com o TABAC e se dirigir às colônias do governo, as colônias de Santa Leopoldina e de Rio Novo, no sul do estado do Espírito Santo. Ainda hoje, a expedição TABAC é muito discutida, muito comentada, inclusive muito estudada pelos historiadores, por ter sido uma iniciativa pioneira da imigração italiana no Brasil e por ter tido esse grande conflito. Nós de Ibiraçu, muitos confundem essa expedição TABAC com o início o surgimento de Ibiraçu. Na verdade, era ali bem próximo de Ibiraçu. A Fazenda das Palmas ainda existe um pedaço dela, a sede, pertence à família Devens, ali pertinho de Aracruz, 3, 4 quilômetros de Aracruz. Mas essa imigração, essa expedição TABAC, ela praticamente não teve tanta influência na colonização, digamos assim, de Ibiraçu. Os imigrantes para Ibiraçu chegaram 3 anos, quase 4 anos depois, 3 anos e meio depois, em 1877, e muito poucos que permaneceram ali na colônia TABAC, na colônia Nova Trento, e com a família TABAC, foram para Ibiraçu, muitos poucos. Ainda algumas famílias que a gente pode citar, família Tonini, família Palauro, família Zurlo, e algumas outras
permaneceram por ali na nossa região, mas o grosso da imigração para Ibiraçu não tem muito a ver com a expedição Tabaque.